Constantemente em nosso dia a dia faz-se necessário calcularmos a média de determinados valores, como, por exemplo, a média de gols de uma determinada jogada ou simplesmente a média aritmética de uma nota de um aluno de uma determinada escola. Partindo desse princípio, a média aritmética ela pode ser usada apenas em dados quantitativos, ou seja, é necessário ter os valores desses dados e a quantidade de dados retirados. Pode ser calculada e é sempre de forma única, ou seja, quando eu calculo a média aritmética de um determinado grupo de dados, esse valor é único. Uma outra coisa importante sobre a média aritmética é que ela é sensível a todos os valores do conjunto, ou seja, se eu modificar um determinado número ou valor de um determinado conjunto, essa média automaticamente será modificada. Ela pode ser chamada também de ponto de equilíbrio ou centro de gravidade, como sendo a soma dos desvios dos números. A contar da média seria zero. Temos também outros tipos de média, a média ponderada, a média geométrica e a média harmônica. No entanto, a aula de hoje é sobre média aritmética. Como podemos definir a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que a soma dos valores dos dados dividida pelo número de observações. Para determinar a média de um determinado conjunto de dados, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. Esse x com esse tracinho aqui em cima, ele representa justamente a média aritmética. Esse somatório, ele está representando a soma dos valores dados no grupo em questão, no conjunto em questão. E o valor de n seria justamente o número de observações. Então, imagine a seguinte situação. Temos um campeonato de futebol e nós gostaríamos de saber a média de gols de acordo com cada rodada. Então, esse exemplo fala justamente disso. A tabela abaixo mostra o número de gols marcados nos jogos de uma rodada de um campeonato de futebol. Determine o número médio de gols marcados. Cuidado com esse tipo de enunciado. Quando ele fala o número médio de gols marcados, significa que ele quer calcular a média aritmética. Se ele tivesse perguntado o número mediano de gols marcados, eu iria calcular a mediana desses gols, né? Do número de gols. E se ele tivesse perguntado também qual a maior quantidade de gols marcados ou qual o valor de gols marcados com maior frequência, ele já estaria tratando de moda. A tabela, ela tem os dados da primeira à quinta rodada, ou seja, eu tenho o valor de n igual a 5. Esse é o número de observações. Para calcular a média, eu vou simplesmente fazer o somatório. 4 mais 2 mais 1 mais 5 mais 3. Tudo isso dividido pelo número de observações, que é 5. Então, 4 mais 2 mais 1 mais 5 mais 3, isso seria igual a 15. E 15 dividido por 5 vai ser igual a 3. Significa que a média de gols marcados nessa rodada, né, nesse campeonato de futebol, seria 3. Agora, voltando ao que eu falei inicialmente, se ele tivesse perguntado a mediana, se ele tivesse perguntado a mediana, eu iria buscar o valor central, mas antes de buscar o valor central, eu tinha que organizar esses dados de forma crescente. Então, o primeiro valor, que seria esse aqui, 1, depois eu teria 2 gols, depois 3 gols, depois 4 gols e, por fim, 5 gols. Nesse caso, 3 gols seria o gol mediano, ele coincidiu com a média aritmética. Mais um exemplo, ele fala sobre a seguinte situação. Sabemos que a produção leiteira diária de vaca, né, da vaca A, durante a semana foi 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. Qual a média diária de produção nessa semana? Então, como ele pediu a média diária, é novamente a média aritmética. Então, eu vou fazer justamente o somatório da quantidade de leite produzido e dividido pela quantidade de observações. Como foram 7 observações por causa da semana, então eu vou calcular justamente esse somatório. Esse somatório de 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16 mais 18 mais 12, ele vai dar exatamente 98. E 98 dividido por 7 será 14. Significa que a produção média
em litros de área da vaquinha, né, dessa vaca, seria de 14 litros, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a definição de média aritmética. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, me siga nas redes sociais. Toda semana tem um vídeo novo. Até a próxima. Tchau, tchau.